Espero que todos estejam me ouvindo. Oi, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo. Estão sim. Então, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre direito das obrigações e a gente vai estar relacionando esse assunto à disciplina, claro, de direito das obrigações, mas preocupados nesse momento no assunto de inadimplemento, tá? Ok. Nesse sentido, gente, o inadimplemento vai ser o descumprimento de uma obrigação. Isso está dentro do direito civil. A gente passou ali pela teoria geral do direito civil, pelos fatos jurídicos e agora a gente vai estar relacionando o assunto em obrigações, tá? Então, vamos lá, tentar entender um pouco como funciona esse inadimplemento delas. Ok. O inadimplemento, ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser um inadimplemento absoluto ou ele pode ser um inadimplemento relativo, tá? Conforme vocês estão vendo aqui. O inadimplemento absoluto é quando eu falo que um credor não tem mais o interesse no cumprimento de uma obrigação, de modo que o resultado prático convencionado não tem mais razão de ser, tá? Então, nesse caso, resta pedir o quê? A resolução do contrato mais perdas e danos. Então, se eu tenho um contrato que vinha sido descumprido por uma das partes, eu tenho aí um inadimplemento. Não teve o cumprimento desse contrato, não teve o cumprimento da obrigação. Então, quem é o credor nessa história? A pessoa que teria o direito a receber algo como obrigação. Então, deixa eu tentar ilustrar isso para vocês aqui, né? Vamos lá. Eu posso estar falando aí de um exemplo de um contrato de aluguel de imóvel. Então, aí a pessoa atrasou a primeira vez, atrasou a segunda, atrasou a terceira, e aí o locador, ele decide rescindir o contrato. Tinha uma cláusula que determinava a rescisão desse contrato. Então, é possível sim a resolução desse contrato. Porque, gente, o termo mais perdas e danos, né? Então, perdas e danos tem a ver com tudo que eu tive de sacrifício patrimonial, pessoal ali, no sentido de ter tido lucro cessante, algum dano material, custas. Então, tem vários danos envolvidos que são consequências desse problema nesse contrato, nessa obrigação, certo? Nesse caso, o locador pode pedir, sim, a resolução desse contrato, por causa de um inadimplemento absoluto, tá? Essa pessoa já ultrapassou o que podia ali naquele atraso daquele aluguel, ok? Certo. Mas também eu posso ter o inadimplemento relativo, parcial, que vai trazer o seguinte para a gente. Esse inadimplemento relativo, ele vai estar relacionado a mora ex re ou mora ex persona, tá? O que isso quer dizer, professora? Isso aqui quer dizer assim, vamos lá. A mora ex re é aquela em que o prazo para execução da obrigação já veio prefixado, previamente prefixado no contrato, tá, gente? E quando vence esse contrato, o devedor entra em mora automaticamente, certo? Tinha que pagar algum produto no dia 10, no dia seguinte, como já tinha sido estipulado anteriormente essa mora, no dia seguinte eu já estou constituída em mora, por causa que já vinha prefixado isso lá no meu contrato, lá na minha negociação, tá? Então, essa mora ex re, ela está relacionada a algo que já veio determinado anteriormente, beleza? Ok. Então, nesse caso, ela é automática, essa mora é automática, esse débito em atraso se torna automático, tá? Não é necessário que o credor notifique o devedor, tá? Então, qual é a importância aqui? Eu sou obrigado a enviar a notificação para a pessoa que tinha que pagar? Não, porque já estava claro na negociação deles que se atrasasse um dia já estaria em mora, ok?
Então, não é necessária essa notificação. A mora se constitui simplesmente pelo vencimento do prazo, tá? Então, se estava estabelecido o prazo X e a pessoa não pagou, ela já está constituída em mora, né? Então, o contrato de prestação de serviço, se o serviço deve ser completado em até uma data específica e não é entregue até essa data, o devedor entra em mora ex-ré automaticamente, tá? Não há o que ter que notificar esse devedor, ok? Porque já havia sido estabelecido isso desde o início no contrato, certo? Vamos continuar aqui. Ok. A mora ex ré determinada no contrato, mora ex persona, sim, eu tenho que notificar. Vamos entender ela, como ela funcionaria aqui. Peraí, gente, que mexe com a configuração. A mora ex persona, o que isso quer dizer? Ocorre quando não foi previamente estipulado no contrato ou quando o contrato estabelece uma obrigação sem um termo fixo, tá? Nesse caso, o credor deve notificar o devedor de que a mora seja reconhecida. Tem alguns casos que a pessoa fica devendo, né? Mas eu não sei até que ponto ela poderia ficar sem ter que pagar juros, não ficou claro isso no contrato, uma negociação. Então, para ficar bem determinado, olha, a partir desse momento aqui, não tem jeito, você vai ter que arcar com as despesas. Para ficar tudo alinhadinho, esse credor, a pessoa que tinha o direito de receber algo dessa obrigação, ele passa a ter que notificar, porque ela não foi automática, não ficou nada muito claro, né? O credor precisa constituir o devedor em mora, tá? Através de uma notificação formal, ok? Ela pode ser extrajudicial, como uma carta, ou judicial, ou um protesto também. Então, são formas de você constituir esse devedor em mora, ok? Ah, professor, alguém ficou me devendo, alguma coisa aconteceu na minha vida e eu preciso cobrar o carinha lá que não me pagou. Nesse caso, eu posso sim constituir em mora esse devedor através dessa notificação, ou extrajudicial ou judicial. Então, é aquela medida administrativa que a gente tenta resolver as coisas antes de tomar a postura judicial, certo? Então, é importante que se constitua em mora. Quando eu tenho um caso de um cheque, por exemplo, que vai a protesto, quando esse cheque foi devolvido sem fundo, tá? Se um contrato de aluguel não define a data exata de pagamento, o locador deve notificar o inquilino quando o pagamento está atrasado, para que ele entre em mora ex persona, tá? Então, quando a gente tem obrigações que não sejam num contrato, um acordo entre as partes, eu não tenho isso formalizado muito bem definido, é necessário que a gente faça essa notificação para que possa constituir em mora ex persona esse devedor, ok? Vamos continuar aqui. Olhamos o inadimplemento absoluto, certo? Olhamos agora o relativo. Vimos que tem por mora ex ré e mora ex persona. Então, é possível que essa pessoa ainda pague essa dívida e que o credor ainda tenha interesse. Então, a pessoa não pagou o aluguel da casa. A pessoa não pagou o aluguel da casa, não significa que esse credor não vai mais querer. Pode ser que ele queira e aceite lá os dois aluguéis que estão em atraso, pode ser que ele aceite, que para ele ainda seja interessante a manutenção desse contrato. Então, se vai ocorrer ainda a manutenção, não foi um inadimplemento absoluto, eu vou ter o inadimplemento relativo, ok? E esse inadimplemento relativo pode ser classificado como mora ex ré e mora ex persona. Então, é ex ré quando esse locador já deixou determinado o quanto vai se pagar de juros, o quanto a data que tinha que se pagar, estava tudo pré-estabelecido na negociação.
Mas se não for estabelecido na negociação entre o locador e o locatário, aí eu posso tratar como inadimplemento relativo, a mora ex persona, que a gente acabou de entender um pouco sobre isso. Ok. Além disso, esse inadimplemento relativo, ele também pode ter uma execução específica da obrigação, tá? Existem alguns instrumentos que podem ser utilizados para poder forçar essa execução entre essa relação de obrigação. Quais seriam, diante da doutrina, as formas de executar essa obrigação? Eu tenho instrumento técnico, mandamental. Então, é possível que exista um instrumento mandamental. Olha a palavra, mandamental significa o quê? Que é impositivo, que é estipulado ali dentro por uma ordem, né? Então, essa forma de técnica mandamental, ela é importante para a gente poder aplicar a execução forçada, assim, dessa obrigação, tá? Só um momento. Ok, como funcionaria? Preste atenção. Nesse caso aqui, ela vai ser feita diante de uma multa que a gente chama de astreintes, tá? Essa multa ela é determinada pelo juiz. Ela é determinada como uma forma de compensar essa forma de forçar. Exemplo, né? Vamos tirar o nome do Pedro lá do SPC Serasa. O juiz determina isso, tá? Como uma imposição à instituição financeira para poder retirar o nome dele do Serasa. Essa imposição processual, ela vem aí através dessa multa diária que ele vai determinar que aconteça, certo? É possível juntar as astreintes com as perdas e danos no caso de inadimplemento? Como é que a gente faz? É possível sim, tá? Então, vou entrar com uma ação e aí eu quero sim juntar perdas e danos e as multas de astreintes. Como é que eu faço? Posso sim. Porque as astreintes são uma medida de execução processual. Vão forçar esse devedor a pagar, certo? Ok, processual. Mas as perdas e danos, meus amores, elas vêm do direito material, é o direito propriamente dito. O que foi que Pedro perdeu estando ali inscrito no SPC Serasa, né? Quantas negociações, o dano moral, então são direitos materiais em torno ali do que ele sofreu de dano, ok? Esse aí é o direito material. O processual vem para forçar a execução dessa obrigação que o juiz vem a impor, correto? É possível acumular astreintes com perdas e danos num caso de inadimplemento absoluto? Ó, preste atenção. Não. Por quê? Porque o inadimplemento absoluto não cabe às astreintes, porque elas são instrumentos para garantir a execução específica, que somente existe no inadimplemento relativo. O que foi que eu falei para vocês? Que as astreintes, elas vêm para que o juiz force a execução, ele force a execução dessa obrigação, o cumprimento. Mas, se eu tive inadimplemento total, absoluto, não há o que se falar das astreintes, certo? Eu não tenho como acumular isso com perdas e danos. Então, não cabe essa acumulação entre elas, no caso de inadimplemento absoluto. Ok, meus amores? Certo. Também um outro instrumento que pode ser utilizado vem da técnica mandamental de prisão civil, que hoje no Brasil ela se dá pelo caso de pensão alimentícia. Então, o não cumprimento pode levar, sim, à prisão civil. Beleza. Existe a técnica executiva também, gente.
Como se daria essa técnica da execução forçar, né? É uma técnica de subrogação, ou seja, substituição da vontade. A técnica executiva, ela é feita nos seguintes instrumentos, no caso de penhora, busca e apreensão, tá? Caso de adjudicação compulsória. Então, é quando o juiz determina algo mais severo, mais rebuscado, né? Mais forçado ainda. Então, além da multa ali que aconteceu, ele vai partir para outra situação. Então, um bem ali como um carro, né? A busca e apreensão desse carro vai ser uma forma da gente ter que substituir a vontade da pessoa. Então, essa pessoa teve a chance de pagar, teve a chance de cumprir pelo inadimplemento relativo, tá? Mas ele não cumpriu. E aí o juiz determina a busca e a apreensão desse bem, certo? Porque ele vai substituir a vontade. Ah, você não pagou? Então, infelizmente, né, eu vou ter que procurar outra medida. Daí ele vai e determina a busca e apreensão, né? Ou a ação de adjudicação compulsória, né? Levar isso mais adiante ainda. Eu vou levar esse imóvel a leilão, vou levar esse imóvel para poder ficar ali exposto. Vamos retirar o teu direito de cumprir aquele inadimplemento relativo. Você ainda teve a chance de pagar o que estava faltando, né? Porque não é absoluto, porque não foi o total. Daí, da feita que eu faço essa busca e apreensão, pronto, acabou. Tá bom? Então ele está forçando, é uma das técnicas que ele tem para poder resolver isso, gente. Ok? Beleza. Tem a situação da purgação da mora e da cessação da mora, ok? Nesse caso, vou tentar aqui arrumar isso com vocês. Vamos lá. Eu vou até parar aqui, porque ontem os meus meninos queriam entender e a aula foi tão rápida que não deu tempo da gente correr com esse caso. Vamos lá. Purgação da mora é cumprir as obrigações vencidas, mais todos os encargos do inadimplemento, tá? Então, aqui ele vai cumprir com o que estava vencido, mais encargos do inadimplemento. Encargos, vai somar tudo que essa pessoa ficou devendo, juros, correção, danos causados ao outro. Então, eu quero resolver o negócio como um todo, no caso da purgação da mora, tá? A cessação da mora vem com a cumprir as obrigações vencidas, certo? Certo. Aí trouxe uma situação aqui para vocês, tá? Uma ação de despejo, por exemplo, do imóvel, gente, por causa de falta de pagamento, tá? Maria, não vou mexer com a Maria, bora botar outro nome aqui. Ontem eu não vi a Clarinha, vou botar a Clarinha aqui. A Clarinha é a inquilina de um apartamento, tá? O que aconteceu? A Clarinha tinha que pagar o aluguel dela no dia 5 de cada mês. 5, certo? E aí ela ficou 3 meses sem pagar. Ela não pagou durante 3 meses. Olha, o proprietário vai e ajuiza uma ação de despejo por falta de pagamento. Ó, medida processual. Não é direito material, é uma medida processual. Ok. O proprietário, vamos ver o proprietário, o nome do proprietário. Proprietário Márcio. Márcio, cadê o Márcio? Bora lá. O Márcio ajuiza a ação de despejo por falta de pagamento. Ah, e a Clarinha chega lá, a Clarinha chega e ela vai paga apenas os aluguéis atrasados. Ela bate o pé, chegou lá e disse, não, Márcio, eu vou pagar só o que eu tinha que pagar aqui desses aluguéis, tá? Então, a Maria foi, a Clarinha, não é mais a Maria, é a Clarinha. A Maria é lá da outra turma. A Clarinha paga os valores atrasados bem no dia da audiência. Ah, mas ela não pagou juros, multa contratual, nem as custas processuais, tá? Então, a mora cessa. Essa mora, esse inadimplemento parcial cessa? Cessa, porque ela pagou o que estava em atraso, certo? Mas o juiz pode manter o despejo.
porque ela não purgou a mora, ok? Deixa eu ver se eu acho vocês aqui, que eu quero ver se alguém está com alguma dúvida. Cadê vocês? Se alguém tiver alguma dúvida, me chama no chat, tá? Deixa eu ver se eu encontro vocês aqui. Ou me manda mensagem no PV, mas tirem as dúvidas de vocês, tá bom? Quem estiver gostando aí da aula, dá um like, manda um abraço para a professora. Então, vamos voltar. A Clarinha, a Clarinha, a Clarinha. Bora lá. A Clarinha foi e pagou o atrasado, mas ela não pagou todas as despesas que tinha que pagar, certo? A multa, custa, o honorário, sei lá, tudo, não pagou. O juiz manteve o despejo, porque ela não purgou, ela não finalizou por completo isso. E aí a Clarinha pode perder esse imóvel, mesmo tendo quitado o principal ali, certo? Agora, se a Clara vai e paga tudinho, a Clarinha foi, pagou tudinho, certinho, as despesas, juros de mora, a multa prevista no contrato, custas e honorários do advogado, do locador, certo? Nesse caso, a Clarinha purgou a mora. Ela purgou, ok? Tá tudo certinho, gente. Então, ela pode continuar no imóvel e esse processo de despejo, ele é o quê? Extinto, ok, meus amores? Então, quando eu cesso a mora, eu venho e pago só o principal, que pode não ser o suficiente para acabar com essa situação. E aí, quando eu purgo a mora, eu pago o total, eu salvo o contrato ou a posse, ok? Tranquilo? Perfeito. Então vamos continuar. Vimos inadimplemento absoluto, o relativo. Vimos que lá no inadimplemento relativo, parcial, o credor ainda quer que se mantenha a relação, né, contratual, ali o vínculo obrigacional. Aí, se existe esse inadimplemento relativo, ele vai vir com duas espécies, que é a mora ex ré, a mora ex persona. Mora ex ré, tudo alinhado no começo, tudo certinho no contrato. Mora ex persona, vamos notificar, tem que notificar esse devedor, né? Notificando, pronto, constituo ele em mora, certo? Aí eu tenho as execuções específicas da obrigação, os instrumentos utilizados para poder forçar esse pagamento, forçar o cumprimento. Técnica mandamental, através de multa, como as astraentes, prisão civil, no caso de pensão alimentícia ali, técnica executiva, né? Aí são os meios de penhora, busca e apreensão, ação de adjudicação compulsória. Então, são as formas que a gente vai tentar forçar o cumprimento, forçar que essa mora venha a ser extinta, né? Ou através da purgação da mora, ou através da cessação da mora, que a gente acabou de ver. Eu purgo a mora quando eu faço o pagamento do que estava devendo até ali e todas as despesas que eram necessárias naquele momento, como as perdas, danos, custas, honorários, multas, juros, tudo, quitei, arrumei, purguei a mora, certo? Eu cesso a mora quando eu apenas pago o principal até ali, certo? Então, pode ser que se mantenha o contrato ali, aquela ação que estava tratando essa situação. Também tem a situação de ocorrer uma resolução contratual em função desse inadimplemento, tá? A resolução contratual, nesse caso, meus amores, deixa eu ajeitar aqui. Ela pode vir ali dentro do artigo 475 do Código Civil, ok? A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, ok? Ok. Se não preferir exigir o cumprimento do inadimplemento ali relativo.
cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Perdas e danos são devidas no inadimplemento absoluto e no relativo. Eu vou repetir. Perdas e danos são cabíveis. Indenização é cabível tanto no inadimplemento absoluto quanto no relativo, ok? Certo. Comprei um aparelho, ele está sem condições de uso. Não deu, não tem condição de usar. Isso aí é um inadimplemento absoluto. Não, comprei um aparelho, ele veio com problema, mas eu fui lá com aquele fornecedor e negociei com ele. Ele abateu o valor, ele trocou por outro. Então, aqui eu tive um inadimplemento relativo por parte do devedor, tá? Do fornecedor, por exemplo. E nesse caso, professora, caberia perdas e danos também, além dessa questão de exigir o cumprimento ou não, resolução ou não desse contrato? Sim, cabe perdas e danos também. Então, o gasto que eu tive para ir naquela loja, imagina, comprei lá o produto, acabei de sair, vi que o produto não está prestando. Então, isso aqui também, além dele ter que resolver o problema do meu produto, ele tem que me pagar as despesas que eu tive extras. Comprei um computador, o computador não veio em língua portuguesa, veio em língua inglesa e não teve jeito. Nesse caso, gente, essa situação ele vai ter que reembolsar também pelas perdas e danos, esse fornecedor, ok? Então, é sim cumulativo essa resolução desse contrato mais perdas e danos. Então, eu gastei para ir lá, gastei combustível, eu deixei de trabalhar, lucro cessante, porque eu deixei, é um dano material, certo? E aí ele também tem que me reembolsar por isso. Ok. Só um momento. Aí, depois da resolução contratual, a gente pode ser que exista ali naquele contrato uma cláusula penal, ok? O que seria uma cláusula penal dentro do direito civil? Que legal, né? Juntar cláusula penal com direito civil. Como é que isso funciona, gente? Essa cláusula penal, olha, ela vem. Vamos lá. Como a gente viu, as perdas e danos são devidas tanto no inadimplemento relativo quanto no absoluto. As partes podem prefixar as perdas e danos, e isso é chamado cláusula penal. Então, se as partes alinham o que vai acontecer, a consequência, se você não cumprir aquela obrigação, isso é chamado de cláusula penal. Então, profa, da feita que eu pego e assino um contrato, na hora que eu vou assinar aquele contrato, eu tenho que correr lá na cláusula, nas últimas cláusulas da rescisão, a cláusula penal, porque é ela que vai dizer o que vai acontecer se você não cumprir aquele contrato. Então, o penal, aqui nesse sentido, não é no sentido criminal, é no sentido de penalidade. A penalidade que você vai sofrer se não cumprir, ok? É nesse sentido. Pronto. Mas eu preciso provar que aquela pessoa teve algum prejuízo se eu não cumprir o contrato? Não. Porque, como já foi estipulado no contrato a cláusula penal, eu não preciso provar que a pessoa teve prejuízo, certo? Então, a cláusula penal, ela é a cláusula que estabelece uma multa ou uma forma de indenização, tá? Assinei um contrato, tenho que procurar a cláusula penal. Olha aquela cláusula, não está batendo. Aquilo ali não está justo. Não tá, é uma cláusula estranha, não tá, ela é abusiva. Se é uma cláusula abusiva, observa que eu vou juntar direito das obrigações com o direito do consumidor, tá? Então, nesse caso, se é uma cláusula abusiva, o que diz lá o artigo 51, entre o 43 e o 51 do Código de Defesa do Consumidor, fala que toda cláusula abusiva, ela é nula de pleno direito. Então, ela não tem validade. Ela não vai ter,
certo? Ok. Tem que ter muita atenção com a cláusula penal que foi estabelecida no contrato quando você entrou com ele. Agora tem um detalhe, vamos lá. A cláusula penal também tem espécies, certo? Essa cláusula que é estipulada ali dentro do contrato, ela tem dois tipos. Eu tenho a compensatória e eu tenho a moratória, certo? Beleza. Essa espécie de cláusula penal compensatória, ela está assim, ó, vamos lá. A compensatória, ela vem do inadimplemento absoluto. Ela tem uma natureza substitutiva, meus amores. Por quê? Como resta ao credor exigir perdas e danos, o que foi previamente convencionado é substituído por perdas e danos, tá? Então, a cláusula penal, ela é uma condição contratual que estabelece uma multa a ser paga pelo devedor em caso do descumprimento da obrigação. É um instrumento que visa garantir o cumprimento do contrato e, ao mesmo tempo, compensar o credor pelos prejuízos decorrentes dessa inadimplência, ok? Então, eu fechei um contrato com alguém e esse contrato, ele não foi cumprido. Eu vou lá e simplesmente não cumpro com a minha obrigação, como que estava tudo certinho para a gente fazer. Nesse caso, eu vou ter que entender qual foi a cláusula penal. Porque, você não vai pagar, você não vai cumprir com a obrigação, então você vai ter que me compensar pelo seu inadimplemento com essa multa aqui, tá? O credor passa a cobrar aquela multa que é compensatória pelo não cumprimento da obrigação. Olha que interessante, né, gente? Então, eu preciso ficar atento nisso para não vacilar no direito das obrigações, tá? Se existe uma cláusula penal no meu contrato e eu não cumprir com ele, é possível sim que esse credor venha e te cobre a multa que foi estabelecida nessa cláusula, para poder compensar ele, tá? Aí o que significa? Eu não sei porque ela desconfigura quando passa. O que significa ser substitutiva, né? Ela é substitutiva porque a gente está se referindo ao fato de casos de inadimplemento absoluto, tá? A cláusula penal, ela substitui a exigência das perdas e danos que o credor poderia reivindicar, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui um exemplo com vocês. Fui fazer um curso numa faculdade, por exemplo. Chegando lá, no meio do caminho, eu fui lá e desisti, cancelei, não cumpri com a minha obrigação. Então, para o credor, para a instituição, por exemplo, não ter que cobrar o custo com o pessoal, com a energia que ficou à disposição, com o papel, com todos os custos que ela teria, fora o atraso que ela teve de pagamento de pessoal dela, o que ele faz? Ele estipula isso dentro de uma multa, dentro de uma cláusula contratual. Por isso que isso é substitutivo, para eu não ter que cobrar perdas e danos dessa pessoa que não cumpriu a obrigação dela, eu vou lá e estipulo dentro do contrato uma cláusula penal, como forma substitutiva ao pagamento de perdas e danos, ok? Beleza. Então, qual é a relação entre a cláusula penal e perdas e danos? Quando o devedor não cumprir a obrigação, o credor pode exigir a cláusula penal, como eu acabei de falar isso para vocês, ok? Então, isso é uma forma de compensação pelo inadimplemento do devedor. Tranquilo isso, né? Vamos lá. Aí eu trouxe aqui para vocês a história do Juarez. Um exemplo. O Juarez contrata a Ingrid para realizar um evento para ela, certo? Cadê meus meninos? Deixa eu ver se eu encontro eles aqui. Não gosto desse negócio de não falar no chat com vocês. Fico muito triste. Muito triste. Cadê vocês? Não estou vendo vocês. O Juarez contratou a Ingrid para realizar um evento, tá?
E eles estipularam uma cláusula penal de R$ 10.000 no caso de inadimplemento. Ok. O inadimplemento absoluto, como funcionaria? A Ingrid, por motivos imprevistos, não pôde realizar o evento, tá? E aí, ó, ela não realizou. Literalmente, ela não realizou o evento. Ela não realizou mal o evento. Ela não errou em alguns detalhes do evento. Ela não deixou de entregar uma parte do evento. Ela realmente não realizou. Então, se não realizou, não teve adimplemento. Foi um inadimplemento absoluto, ok? Então, nesse caso, ele está impossibilitado de pedir a realização, de exigir a realização do evento. Não tem mais como realizar esse evento, tá? Aí, em vez de calcular e provar todos os danos que o Juarez teve com o cancelamento do evento, gente, ele pode simplesmente exigir da Ingrid o quê? O pagamento da cláusula penal, certo? De quanto? De R$ 10.000. Por quê? Porque foi estabelecido no contrato e essa cláusula vem e substitui as perdas e danos. Imaginem quantos danos, quantas perdas o Juarez teve pelo não cumprimento da obrigação da Ingrid, tá? Então, para que ele não tenha que fazer todo esse cálculo, tá? Toda essa demanda de quanto ele perdeu, deixou de ganhar, despesa com comida, fora o dano moral com os convidados, e aí vai. Nesse caso, ele já tinha estipulado uma cláusula penal se não tivesse sido cumprido essa obrigação, tá? Então, nessa situação, ela vem e substitui. Portanto, meus amores, a cláusula penal, ela pode ser o quê? Compensatória. Compensatória. Atenção, se tem uma cláusula penal e ela é compensatória, eu vou substituir todas as perdas e danos por ela, por essa cláusula penal que já veio estabelecida no começo desse contrato, tá bom? A cláusula penal também pode ser o quê? Moratória, gente, moratória. E ela está relacionada a quem? Inadimplemento relativo, ok? É uma natureza complementar e ela pode ser exigida em conjunto com a obrigação principal. A cláusula penal moratória é uma disposição contratual que estabelece uma multa ou penalidade a ser paga pelo devedor em caso de atraso no cumprimento da obrigação, sem que haja necessidade de uma falha total na execução. Certo? Então, não cumprir totalmente a minha obrigação, eu posso estar sujeito sim a pagar uma cláusula penal moratória dentro desse contrato, ok? Ok. Ela está relacionada ao inadimplemento relativo. Não esqueçam isso que eu falei para vocês. Eu não sei por que ficou assim. É a figurinha que eu coloco. Tudo bem. Quando afirmamos que uma cláusula penal ela é moratória, eu estou dizendo que ela é o quê? Complementar, tá? E aí a gente está enfatizando que ela é aplicada juntamente com a obrigação principal, ou seja, não substitui a obrigação original, mas complementa ela, ok? Ok, então é uma exigência conjunta. Cláusula penal moratória ativada em conjunto com a obrigação principal, permitindo que o credor continue a exigir a performance da obrigação, além de receber a penalidade pelo atraso. Portanto, o devedor é responsável tanto por cumprir a obrigação quanto pagar a cláusula penal em caso de descumprimento. Certo? Vamos ver aqui o nosso exemplo, só que horrível isso. Vamos lá. Contrato de fornecimento. Suponha que a empresa do Sérgio e companhia firme um contrato com fornecedor para a entrega das mercadorias até o dia 10 de um determinado mês, certo?
com uma cláusula penal moratória de R$ 1.000 em caso de atraso, certo? O inadimplemento relativo, se o fornecedor não entregar as mercadorias até a data estipulada, ele incorrerá em mora, ou seja, o pagamento da penalidade de R$ 1.000 vai ser exigido. Mas isso não exclui a obrigação dele de realizar a entrega da mercadoria, tá? Então ele não fica eximido da obrigação de entregar essa mercadoria. Vocês compreenderam isso? E essa responsabilidade do credor, né? O credor, que é a empresa do Sérgio e companhia, pode exigir o cumprimento da entrega do bem e, simultaneamente, cobrar o pagamento da cláusula penal moratória. Por quê, gente? Um inadimplemento relativo. Se é relativo, o credor ele pode sim querer que se cumpra ainda essa obrigação. E aí ele pode exigir o cumprimento da obrigação, mas essa cláusula penal moratória. Ok? Fechou? Beleza. Profa, pode combinar cláusula penal compensatória com as astreintes, que a gente viu lá no começo? Não. Por quê? As compensatórias estão no campo do inadimplemento absoluto e não cabe às astreintes. Lembram que a gente viu no começo da aula? Quando eu tenho inadimplemento absoluto, não há o que se falar em imposição de multa de astreintes. Ok. Pergunto, pode combinar cláusula penal moratória com as astreintes? O que vocês acham? Vamos lá? Sim. Lá no artigo 413 fala assim: a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. No 416 fala assim, que para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegre prejuízo, tá? Ainda que o prejuízo exceda o previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar, assim não convencionado. Se o tiver sido convencionado, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Então, quando eu tenho uma cláusula penal moratória, eu posso sim somar isso com a imposição das astreintes. Beleza? Se tiver alguma dúvida, me avisa por aí, gente. Tá bom. Pronto, vou fechar as cláusulas penais e a gente vai entender agora os juros. Gente, isso é muito importante, gente. Pelo amor de... Vamos lá. Deixa eu ver vocês aqui. Quero ver vocês, como é que está isso. Vamos lá. Beleza. Tá bom. Estão aqui me assistindo comigo. Vamos lá. Juros. Juros. Os juros, no caso do inadimplemento. Opa, qual é a diferença da cláusula penal para os juros no inadimplemento, certo? Os juros são frutos civis ou rendimentos devido à utilização do capital de uma outra pessoa, ok? Os juros no inadimplemento, eles são importante mecanismo. Por quê, gente? Porque ele busca compensação financeira para o credor, para a pessoa que emprestou, para a pessoa que confiou, para a pessoa que tem o direito de receber alguma coisa. Tá? Então, os juros ele vai ser uma compensação, uma busca de compensar essa pessoa, certo, gente? Tranquilo. E esse conceito envolve duas categorias principais de juros. Quais são os tipos principais de juros, meus amores? Quem vai atuar nessa área civil, tá? Nessa área de obrigações, família, consumidor, precisa entender a diferença dos juros moratórios e juros compensatórios.
Não pode se não pode um jurista não entender isso, tá? Então, eu tenho dois tipos. Eu tenho moratório e compensatório. Os juros moratório, ele vem, gente, do inadimplemento, tá? Eles são os rendimentos devidos pelo devedor por causa de um atraso, meus amores. Atraso, ok? Quando o devedor deixa de cumprir a obrigação no prazo acordado, ele está utilizando o capital do credor. Então, foi emprestado X valor e a pessoa não pagou. Paulo não pagou para quem, meu Deus? Para o Fernando. Ele não pagou para o Fernando. Nesse caso, gente, como é que funciona? Se ele não pagou para o Fernando, entende-se que ele está fazendo uso do recurso da outra pessoa, do Fernando, certo? Então, nesse caso, é devido para compensar o tempo que ele ficou utilizando o dinheiro da outra pessoa. Esses juros são compensatórios, ok? Estamos falando do compensatório. Vamos olhar aqui. Certo. Não. Bora lá. O moratório, vamos aqui. Moratório pelo atraso. Pelo atraso. Lembrem que é pelo atraso, tá? Ele vem estabelecido na lei, certo? Juros moratórios legais são estabelecidos como um percentual fixo a ser aplicado sobre a quantia devida. Normalmente é de 1% ao mês. Então, tem vários impasses, várias coisas a se discutir nesse sentido, porque nem sempre vai ser esse valor fixo. É possível sim que se utilize a base da Selic, por exemplo, tá? As leis, a maioria das leis, elas utilizam a taxa Selic como base para esses juros, para determinação do juro moratório legal. Lembrem que a gente está falando do inadimplemento, ok? Tranquilo isso para vocês? Beleza. Os juros moratórios convencionais, eles vêm definidos lá pelas partes no contrato, certo? E eles podem sim ser estipulados com montante superior ao legal, respeitando os limites e abusos. Então tem que ter uma atenção, que tipo de juros está sendo utilizado dentro desses juros moratórios nesse contrato. Lembrem que tu tem ali os juros de negociação. Mas quando atrasa, tem um outro reajuste, tem uma outra análise de juros e formas de compensar essa situação, tá? Pelo atraso. Ok. Os juros convencionais, existem algumas doutrinas, algumas correntes que falam sobre eles. Então vamos lá. A primeira, ela é clássica, pautada na autonomia privada. Não há limites para juros convencionais. Isso aqui, autonomia privada. Tem uma segunda corrente que fala sobre a lei da usura, e aí começa a determinar, né, o limite aí até o dobro da taxa legal, até 2 vezes a Selic. Ok. E tem uma terceira corrente, tá? Que ela vem ali na súmula 379 do STJ, dizendo que nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês. Portanto, é a mais utilizada, é a devida hoje, no nosso momento. Lá na súmula 379. Então, você, consumidor, você, aluno, você que está aí assistindo, vai lá na súmula 379 do STJ e fica atento nessa súmula, beleza? Ok. Então, nós já vimos também formas de juros pelo inadimplemento, que são os juros moratórios e os compensatórios, certo? Acabamos de ver a situação também do compensatório.
Aí eu posso vir com o artigo 591 do Código Civil, súmula 382 do STJ, súmula 530 do STJ. Lá no 591, vamos entender um pouquinho do juro compensatório? Vamos? Vamos lá. Eles estão lá no 591 do Código Civil, tá? E fala do mútuo mercantil, fechado entre as partes. Esse artigo vem trazendo, em geral, que as taxas de juros compensatórias devem respeitar a Selic, ok? Mas, na prática, essa taxa não é rigorosamente aplicada, certo? Até porque existe a questão do Sistema Financeiro Nacional, tem a lei aí do mercado de capitais, e aí tem a situação de utilizar outra base para compensação de juros. Lá na súmula 382 do STJ, determina que a estipulação de juros acima do limite não é por si só considerada abusiva, a menos que se prove que esses juros são excessivos em comparação à taxa média do mercado. Eu vou parar aqui para a gente conversar rapidinho sobre isso, tá? Então, é bem comum nas defesas bancárias, nas contestações de instituição financeira, eles utilizarem o argumento de que, né? Que antes a Constituição ela vinha limitava a 12% ao ano esses juros compensatórios pelo inadimplemento, pelo atraso, né? Ou pelo não cumprimento da obrigação. Isso vinha lá na Constituição, ok? Mas ali, com a emenda constitucional 40 de 2003, a gente também veio vendo a jurisprudência, né, a súmula 382 do STJ, vem dizendo que isso não é por si só considerado, não é considerado uma taxa abusiva. Por quê? Eu tenho que analisar a taxa média de mercado. Portanto, peguei juros compensatórios no inadimplemento, eu vou ter que analisar a taxa média de mercado, a taxa média que se retoma a Selic, e é em base disso que a gente vai fundamentar essa questão dos juros estar em excessos, tá? Vai ser em cima dessa taxa média de mercado. Vai lá no site do Banco Central e consulta qual é a taxa média de mercado. Qual é a taxa média que está sendo utilizada entre os bancos? E aí sim, você utiliza isso para poder colocar nessa fundamentação, tá? Nessa contestação, nessa inicial que você vai fazer, ok? Então, é importante isso que eu trago para vocês nesse momento. Eu posso alegar que existe um limite de 12% ao ano na hora de eu colocar na minha inicial contra banco? Não vai adiantar, vai ficar feio, gente. Tá fora. Hoje a gente tem que analisar a taxa média de mercado. A taxa média, súmula 382 do STJ. Ok, meus amores? Então, importante analisar isso quando eu falar de juros no inadimplemento das obrigações. 3NNB, cadê meus alunos da 3NNB? Tá? Tá horrível. Quando eu ponho em negrito, ele fica todo assim. Vamos lá. No âmbito das instituições financeiras ainda, as regras aplicáveis a juros compensatórios, elas diferem um pouco das disposições do CDC. Vamos lá. Súmula 530 do STJ estabelece que, na ausência da comprovação da taxa contratada, deve ser aplicada a taxa média de mercado. Taxa média de mercado, ok? Além disso, a capitalização de juros, inclusive em periodicidade inferior a um ano, é permitida em contratos celebrados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada. Tá? Isso veio com a medida provisória. Gente, atenção, não adianta chegar com uma argumentação inicial contra a instituição financeira só alegando capitalização de juros, porque na contestação leva a peia, tá? O juiz, tá? Vossa Excelência vai lá e diz assim, ó, não é bem assim que funciona, não é só o limite de até 12%, não é só falar de capitalização, eu quero enxergar qual foi a taxa média de mercado,
tá? E aí sim eu vou avaliar se esses juros compensatórios eles estão sim sendo abusivos e excessivos. Ok, meus amores? Então, assim, hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho dessa visão do inadimplemento dentro dos direitos das obrigações. Os dois tipos, absoluto e inadimplemento relativo, como a gente acabou de ver, certo? Eu mexi aqui, ó. Pronto, agora. Aí, depois disso, eu tenho a situação de que pode acontecer uma resolução contratual em função desse inadimplemento, pode sim existir uma cláusula penal dentro desse contrato e também os juros em função desse inadimplemento, desse não cumprimento, tá? O absoluto, conforme a gente viu, né? A definição total, não cumpriu, não quero, acabou. O relativo, parcial, não, eu ainda quero que se cumpra. Por quê? Porque eu tenho o caso de declarar esse inadimplemento relativo na mora ex ré e na mora ex persona. Mora ex ré definida previamente, mora ex persona com a notificação, né? Eu tenho uma execução específica da obrigação também, tá? Os instrumentos utilizados, técnica mandamental, como a multa, né, as astreintes, lá dentro do processo. Tem a técnica de prisão também civil, que vai ser no caso de alimentos, tá? A técnica executiva, forçar dentro ali da busca e apreensão, penhora, adjudicação, ok, beleza. E aí a gente também vai poder ter uma purgação a partir desse pagamento, né? A purgação da mora, ó, eu tô com o imóvel que está indo para despejo. Quando eu vou lá e efetuo o pagamento do vencido, das custas, honorários, tudo que está envolvendo essa dívida e atraso, eu purgo a mora, tá? Ok, mas se eu não paguei isso, eu fui lá e paguei apenas 2 parcelas em atraso, não encerrei, não fiz a purgação, isso é cessação da mora. Então, ainda pode sim ocorrer o despejo, ainda pode sim ocorrer uma busca e apreensão, por exemplo, tá? Depois disso, a gente também tem a forma da resolução contratual. A gente pode ter cláusula penal nesse contrato civil. Pode ocorrer sim essa cláusula penal, tá? E ela pode vir como uma cláusula penal compensatória quando eu tenho inadimplemento absoluto, total, ok? E ela pode ser uma cláusula penal moratória. O que isso quer dizer? Tá? O cliente foi lá e ele não pagou, ele não entregou o que ele tinha que entregar totalmente. Ela não fez o evento, ela não foi lá, não fez a decoração da minha formatura. Se não fez, é uma cláusula penal que eu posso determinar no contrato de forma compensatória. Teve inadimplemento absoluto, então você vai me pagar isso aqui, independente de quanto eu tiver de perda por causa disso, tá? Então, ela vem para compensar o não cumprimento dessa obrigação, ok? A cláusula penal moratória está relacionada ao inadimplemento relativo. O que eu vou querer? Eu não vou deixar que a pessoa não tenha obrigação, ela vai continuar, sim, tendo que me entregar aquela decoração. Ela entregou a decoração, mas não entregou como eu pedi. Eu pedi de um jeito aqui, ó, que me venderam o meu produto. Eu quero agora que você venha e me pague essa multa, né? Essa cláusula penal aqui em cima dessa mora, do que faltou, tá? Do meu atraso, ok? Então, nesse caso, permanece a obrigação. Ok, gente? Tranquilo, né? Depois da cláusula penal, eu tenho os juros, nesse caso, do inadimplemento das obrigações. Esses juros, eu também tenho 2 tipos, moratórios e compensatórios, que nem a cláusula penal lá em cima, tá? Então, ele é compensatório também quando eu substituo, e é moratório quando eu tenho aí um atraso, quando eu tenho aí uma obrigação relativa, de inadimplemento relativo. Fechado? Então, vamos ficar por aqui hoje.
Vimos inadimplemento essencial para sua aprovação nos exames, tá? E desejo a vocês um forte abraço. Qualquer coisa, envia mensagem no chat, envia aí pra gente que eu respondo, tá bom? Muito obrigada.